E aí, meu povo, salve, 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 minha grande e querida nação concurseira. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro para falar mais uma vez sobre nossa língua portuguesa. Vamos chegando, sejam todos bem-vindos, certo? Vamos esperar o pessoal começar a aquecer, o pessoal começar a chegar, porque assim, eu quero falar com você hoje sobre um assunto que é muito cobrado em provas e que parece até piada, né? Mas toda vez que eu paro para falar de língua portuguesa, eu digo, olha, esse assunto é importante. Não é porque é selecionado e pensado justamente na sua responsabilidade, na sua prova. Mas antes disso, vamos esperar o pessoal chegar, porque eu tenho algumas informações importantíssimas para passar para vocês sobre esses nossos encontros, né? Esses nossos encontros, eles vão acontecer ordinariamente. O que quer dizer isso, professor? Este mês, nós teremos diversos encontros. Nós temos aqui uma agenda de encontros que é muito importante até para você começar a colocar aí no seu material, né? Para colocar, ativar o sininho, né? Como se diz na gíria do YouTube, para você marcar os nossos encontros, né? Porque nós vamos falar de assuntos que com certeza aparecerão em sua prova. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal. É um assunto extremamente cobrado, muito importante e cheio de detalhes. No sábado agora, nós teremos um outro encontro para falar sobre concordância verbal. Outro assunto que também aparece em muitas provas. No dia 11 do 9, nós vamos falar sobre crase. É um assunto que assim, a gente sempre ouve, sempre estuda, sempre decora. Mas aí a questão é, como é que as bancas estão cobrando crase hoje em dia? Será que é aquela metodologia antiga de decorar, substituir feminino por masculino, resultar outro em crase? Será que é só isso? Então é um detalhe aí que você precisa colocar já no seu cronograma para esses nossos encontros. No dia 13 do 9, nós teremos pontuação. Pontuação no plural. Pontuação plural não. Pontuação na perspectiva mais genérica possível. Porque tem gente que coloca uso da vírgula. Não, então é pontuação. Pontuação envolve 2 pontos, travessões, aspas, parênteses e a vírgula. Aí você vai ver que pontuação é muito amplo, é um assunto bacana de se trabalhar, mas precisa de alguns pré-requisitos. Nós vamos ver isso na aula. No dia 18, nós vamos falar sobre relações sintáticas do período simples. A velha e boa análise sintática, né? Identificar a função sintática, que é um pré-requisito importante para vários assuntos, e que sempre cai na prova. Nós vamos ver como é que a análise sintática costuma cair na prova. No dia 20, nós vamos falar sobre coordenação e subordinação, ou seja, período composto. Vamos falar sobre período composto, o que é o período composto, como é que eu identifico uma oração coordenada, quais são os tipos de orações subordinadas, como é que elas se dividem, como é que eu identifico, tudo isso aí vai ser objeto da nossa aula lá no dia 20. No dia 25, nós vamos trabalhar sobre texto, análise textual, né? Interpretação, compreensão, coesão, tipologia, enfim, é muita coisa para se falar sobre texto, gêneros textuais. E no dia 27, o último dia do mês, nós vamos falar sobre flexões verbais. Tempo, modo e voz. Quer dizer, o último dia aí, no dia 27 do 9, nós vamos fechar com este encontro aí falando sobre flexões verbais. Então aí você percebe que o desenho que nós estamos tentando colocar é um desenho de uma preparação intensiva. Eu tenho certeza absoluta, que se você acompanhar os nossos encontros regularmente, se você acompanhar e a prova for no mês, se a sua prova ocorrer no mês seguinte, pode ter certeza que vai estar preparado. Porque o mais importante, até ontem mesmo eu estava comentando, né, nas aulas presenciais, que a teoria é importante. Mas o problema da língua portuguesa é você só se preocupar com a teoria e pensar que decorando um assunto eu consigo fazer bem a questão. E na verdade não. Na verdade, decorar o assunto, decorar os pontos, decorar os macetes é apenas um pequeno passo. O passo maior é a prática. Como é que a banca cobra esse assunto? Como é que a prova cobra concordância verbal? Como é que a prova cobra regência, crase? Então, tudo isso é que vai ser objeto de nossos debates aqui durante os nossos encontros. Eles sempre ocorrerão ou na quinta ou no sábado. Eles ficarão gravados, professor? Vamos perguntar já aí. Professor, ficaram gravados? Olha, eles ficarão disponíveis na plataforma do YouTube, no nosso canal do YouTube, por um período de tempo. Depois a gente vai retirar.
Porque esse produto ele vai ficar disponível para quem é assinante, para quem faz parte do nosso projeto, do Gramaticalizando, dos nossos cursos. Então, esses produtos aqui ficarão disponíveis para todo mundo, em um período de tempo. Depois ele vai ser exclusivo para quem faz parte de um dos nossos projetos aí de preparação de língua portuguesa para concurso. Perfeito? Mas enfim, tem como você aproveitar, tem como você se programar para o próximo encontro, tem como você baixar o material antecipadamente. E eu já pergunto, já baixou o material? Já está com o material impresso? Porque vai precisar do material para colocar muita anotação. Vai ser muita observação. Porque nós vamos falar sobre colocação pronominal e aí você se engana. Falar em colocação pronominal é só próclise, mesóclise e ênclise? Não, tem muita coisa por trás. E eu preciso desvendar todos esses pontos com vocês. Tá bom? E aí, todo mundo tranquilo? Seja bem-vindo, vamos chegando. Então, pessoal, primeiro ponto aí é o seguinte. Nós vamos começar a partir de agora, eu vou soltar a vinheta, e assim que eu soltar a vinheta, a gente vai começar a falar. A gente vai começar a trabalhar as questões e você vai perceber que falar em colocação pronominal não é apenas falar em próclise, mesóclise e ênclise. Tem muito, mas muito detalhe mesmo por trás. Nós vamos trabalhar 10 questões, mas você vai perceber que serão 10 questões que, se deixar, eu passo aqui 2 horas. Eu passo 2 horas. Ah, professor, dá tempo? Tem como, porque é um assunto muito amplo. E você pegar 10 questões e responder bem respondidas é melhor do que você pegar 50 e só responder e dando o gabarito e tá acabado. Então eu prefiro trabalhar menos, mas revisar os assuntos. Trabalhar os macetes das questões, ver as perspectivas da banca para a gente poder chegar no dia da prova e sobreviver. Pegar aquela teoria que eu sei e colocar em prática. Lembre uma coisa, eu sempre falo isso em minhas aulas. Para você se preparar corretamente para concurso, você precisa ter em mente 2 respostas. O que é que a minha banca cobra daquele assunto? Teoria. Como a minha banca cobra o assunto? É a prática. Então não dá para comparar português a direito, que é só teoria. Só teoria. Decorou, resolveu o problema. Matemática é prática. Raciocínio lógico é prática. Se você decorar a fórmula, decorar o esquema e não souber fazer na questão, não vai. Português é a mesma coisa. Se você souber o que é concordância verbal, mas não souber arregaçar as mangas e pegar uma questão para resolver analisando a concordância verbal, não vai chegar a lugar nenhum. A sua teoria não vai servir para nada. Perfeito? Então eu vou soltar a vinheta e assim que eu soltar a vinheta a gente vai começar a falar sobre colocação pronominal. Perfeito? Então vamos lá. E aí, meu povo, vamos agora de verdade falar sobre o primeiro assunto do nosso encontro. Colocação pronominal. Colocação pronominal. Antes de qualquer coisa, eu pergunto a você, o que é colocação pronominal? Você sabe o que é colocação pronominal? Você sabe o que é que você vai buscar em uma frase? Na hora que a questão coloca lá, se o enunciado vier assim, em qual das alternativas abaixo a colocação pronominal está de acordo com a norma culta? Não grifar nada. O que é que eu vou buscar para poder trabalhar e aplicar as regras de colocação pronominal? Primeiro ponto, eu gostaria que você viesse comigo aqui para a tela. Vem aqui comigo para a tela, para a gente observar um detalhe. Veja. O que é que nós temos aí na tela? Isso aqui está no seu material. Com certeza você já deve ter baixado. Com certeza. E aí, nesse caso, você vai perceber comigo que colocação pronominal vai estar de todas as regras de colocação. Na verdade, colocação pronominal, é importante você saber que eu tenho regra. Regras. Ah, professor, e por que eu preciso saber que eu tenho regras? Porque regras devem ser cumpridas. Desde que eu tenha um cenário favorável para aquela regra vai obrigatoriamente ter que ser cumprida. Perfeito. Ok. Agora, quais são as colocações pronominais que nós temos? Quais são essas regras? Essas regras vão estar aplicadas a quais cenários? Essas regras, elas serão aplicadas, olha comigo, aos pronomes oblíquos átonos. Então, nós vamos ouvir falar muito hoje sobre pronome oblíquo átono. Então, esta regra, chamada de colocação pronominal, só vai ser aplicada aos pronomes oblíquos átonos. Os pronomes oblíquos átonos. Você sabe muito bem que eu tenho outros pronomes.
relativo, demonstrativo, indefinido, possessivo, mas estes pronomes não entram nesta chamada regra de colocação pronominal. Só os pronomes oblíquos átulos. Antes de começar, você sabe quais são os pronomes oblíquos átulos? É importante, tem que lembrar. Tem que lembrar porque nós vamos precisar, na hora das questões, nós vamos precisar saber quais são os pronomes oblíquos átulos. Porque quando a prova diz a colocação pronominal está correta em qual das alternativas, não grifar nada. Você vai ter que saber quais são os pronomes que eu vou buscar e aí automaticamente eu tenho que analisar pronome oblíquo átulo. Quais são eles? Vamos lá. O, a, os, as. Primeiro bloco pronominal aí, o, a, os, as. Segundo bloco pronominal, lhe e lhes. Segundo bloco. Terceiro bloco pronominal, me, te, se, nos e vos. Então nós temos aí 3 blocos pronominais, 3. O, a, os, as, lhe, lhes, me, te, se, nos e vos. Eu preciso saber o que sobre eles, professor? Tudo. Tudo. Pronome oblíquo átulo e pronome relativo são os dois mais cobrados nas bancas. São os dois mais cobrados. E para colocação pronominal eu vou precisar dos pronomes oblíquos átulos e dos outros pronomes também. Vocês vão ver que eu vou precisar dos outros. Mas nesse caso, inicialmente, o trabalho todo, a análise toda vai estar relacionada aos pronomes oblíquos átulos. Perfeito aí, né? Tranquilo. Beleza. Pronome oblíquo átulo, tem regra. Regra deve ser obedecida. Regra deve ser seguida. Mas quais são essas colocações? Nós temos 3 colocações. Vem aqui comigo, ó. Quais são as 3 colocações pronominais que nós temos? Nós vamos ter a primeira, chamada de próclise. Nós vamos ter a segunda, chamada de mesóclise, e a terceira, chamada de ênclise. Então, nós temos aí 3 colocações pronominais. Nós vamos ter a próclise, primeira, nós vamos ter a ênclise e nós vamos ter a mesóclise. Perfeito. Professor, isso aqui é importante? Já começa com a observação importante. Das 3 colocações pronominais, anota, por favor, aí para mim. A mais importante é a próclise. Das 3 colocações pronominais que nós temos, a mais importante é a próclise. A ênclise é importante? Mas é subsidiária de próclise. A mesóclise é importante? Mas é subsidiária de próclise. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a primeira coisa que eu vou fazer na hora de trabalhar as regras de colocação pronominal, na hora de aplicar as regras de colocação pronominal verificar se tem caso de próclise. Primeira coisa. Há um caso de próclise. Existe uma regra para se aplicar a próclise? Acabou. Se existir uma regra para ser aplicada, e essa regra for de próclise, eu não vou pensar em regra de mesóclise, nem vou pensar em regra de ênclise. Porque a próclise é a prioridade. Primeira observação que eu gostaria que você notasse. Segunda observação que eu gostaria que você notasse é que a próclise ela vai ocorrer por quê? Qual é a regra? Se a próclise ela é tão importante, se a próclise é que tem mais regras, por que ela é mais importante? Porque ela vai ocorrer quando existirem palavras atrativas. Essas palavras atrativas elas devem estar antes do verbo para que o pronome possa ser atraído para antes do verbo. Porque você sabe que a colocação pronominal é quando eu ajusto aquelas 3 posições. Próclise antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise depois do verbo. Perfeito? A próclise ela é prioridade. Ocorre com palavras atrativas. E a mais importante regra que nós vamos utilizar muito hoje, e é onde eu tenho a maior parte das pegadinhas das bancas, prevalece sobre as demais colocações. Pode anotar aí. A próclise prevalece sobre as demais colocações. Professor, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Se houver um conflito entre uma regra de próclise e uma regra de mesóclise, a próclise vai ser obrigação. Eu não vou pensar em mesóclise nem ênclise quando houver um caso de próclise. Então, eu preciso decorar quais são os casos de próclise. Por quê? 3 palavrinhas. Prioridade, obrigatória com palavra atrativa e prevalece sobre as demais. Repetindo, prioridade, obrigatória e prevalece. Obrigatória quando houver partícula atrativa.
Prioridade, porque é a primeira coisa que eu vou pensar. E prevalece sobre as demais colocações. Quando houver conflito, eu vou priorizar sempre a colocação proclítica. Perfeito? Até porque a língua portuguesa ela é muito proclítica, tem até uma discussão entre linguistas e gramáticos, que nós falamos mais a próclise, não existe mesóclise nem ênclise na língua portuguesa, mas enfim, deixa isso para os linguistas, vamos pensar na norma padrão, que é a norma gramatical. Beleza? Então, perfeito aí, né? Eu acho que agora dá para a gente começar a trabalhar. Nós temos algumas observações aí na tela, né? Um pequeno mapa mental para ajudar você a relembrar, né? Dessas regrinhas de próclise, só para você relembrar, só para você, né, tirar da memória aí as regrinhas que você já tem decorado. Dos casos que nós temos, meus queridos, este aqui é o mais importante para a gente. Ó, presta atenção. Colocação pronominal em locução verbal é sempre um capítulo importante. É sempre um capítulo à parte. Nós vamos ver isso durante as nossas questões. Mas eu já quero chamar a sua atenção. Vai seguir a mesma regra de como eu tivesse um verbo? Em tese, sim. Em tese, sim. Porque você tem um verbo, você tem uma regra. Se eu tenho uma locução, em tese eu vou ter a mesma regra. Em tese. Mas toma cuidado que tem pegadinha. Então, quando você observar locução, colocação pronominal, colocação, saiba, aqui tem um detalhe, porque o professor Anderson Campos disse. Aqui tem alguma coisa. Aqui tem alguma pegadinha. O professor Anderson Campos falou naquela live que tinha um detalhe com relação à locução verbal. E tem mesmo. Você vai ver quando a gente começar a falar. Perfeito? Então vamos embora? Vamos começar? Vamos aquecer os motores? Vamos lá à nossa primeira questão. O que é que diz a primeira questão da nossa bateria de resolução? Na tela. Ela diz o seguinte. Os termos sublinhados são corretamente substituídos por pronomes. Meu povo, preste atenção aqui, ó. Os termos sublinhados são corretamente substituídos por pronomes. A banca disse qual é o pronome? Não. A banca disse como vai ser essa substituição? Não. A banca disse qual vai ser a... Ela não disse nada, ela só disse aí. Pega o termo e substitua por pronomes. E eu tenho que ver qual é o pronome adequado para substituir o termo. Coincidência ou não, olha as alternativas. Olha as alternativas. Quem é que eu tenho nas alternativas aí para substituir os termos que a banca me deu? Quem é que eu tenho nas alternativas aí? Olha pra cá. Você tem aqui, ó. Você tem o as. Você tem o as. O as é o quê? Pronome oblíquo. Átono. Você tem o lhe. E você tem quem? O ó. A mesma coisa vai se repetir nas outras alternativas. Olha, percebeu? Percebeu? Percebeu que a questão está cobrando de você colocação pronominal e você não está percebendo? Mas como ela não falou, professor? Ela não falou. Mas a questão tem também colocação pronominal. Porque se você der uma olhadinha na tela, você vai perceber que eu tenho pronomes em posições diferentes. Veja que na letra A, o as está antes do verbo. As constrói. Isso é próclise. Na letra B também. Na letra C, você tem constrói as. Ou seja, o as já está o quê? Depois do verbo, já é uma ênclise. Então eu tenho que ver, poxa, se de fato for o pronome as, ele vai ficar antes ou depois. Então veja, está trabalhando com o pronome oblíquo átono e além da mudança do tipo de pronome, a questão também está cobrando a colocação pronominal. Percebe comigo que ela está cobrando colocação pronominal? A letra D, constrói-nas. Na letra D, letra E, constrói-nas. Mas na outra você tem o molda e molda-o. Veja, você tem pronomes diferentes e posições diferentes. Então nós vamos ter três posições: próclise, mesóclise e ênclise. Próclise e ênclise antes, mesóclise no meio e ênclise depois. O que é que me obriga a fazer a próclise? Então você vai observar. Na hora de analisar os termos, como eu tenho o pronome oblíquo átono na jogada, eu tenho que saber se eu vou usar o lhe, eu tenho que saber se eu vou usar o ó, eu tenho que saber se eu vou usar o a. Isso vai depender de quê, professor? Da função sintática do pronome. Aliás, da função sintática do termo que eu for substituir. Porque os pronomes oblíquos átonos, pessoal, pode anotar aí no seu material, pode anotar. Eles estão subordinados a duas regrinhas básicas. Duas regrinhas básicas. Função sintática adequada e colocação pronominal. São duas regrinhas básicas para empregar corretamente o pronome oblíquo átono. Colocação pronominal, regra. Função sintática adequada ou adequação sintática é outra regra.
A gente sabe que tem uma regrinha. Vamos lá, vamos relembrar. Qual é a regra? O, as, os, o, a, os e as. Eles somente poderão ser empregados substituindo qual função sintática? Objeto direto. Lhe e lhes. Objeto indireto, complemento nominal, adjunto nominal. Perfeito. Me, te, se, nos e vos. Podem ser empregados na função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e adjunto nominal. Então, ou seja, são pronomes mais genéricos. Para eles, para estes últimos, eu preciso trabalhar apenas a questão da concordância. Tá? Nos, vos, eles não entram muito nas questões porque dificilmente apresentam erros. A bronca maior está onde? A bronca maior está aqui, ó. O, a, os, as, lhe e lhes. Você vai perceber comigo que essa explicação inicial vai se repetir muito. A explicação inicial, você pegando agora, você vai trabalhar as outras questões de letra. No caso do o, a, os, as, por que ele é importante? Porque ele só vai substituir quem? Objeto direto. Ele só vai substituir o objeto direto. No caso destes aqui, não. Objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adnominal. Então, eles vão substituir 3 funções. Eles podem substituir 3 funções. Agora, qual é o detalhe aqui? O detalhe que você tem que levar em consideração é o seguinte, olha. Perceba que o, a, os e as vai substituir o objeto direto. Eu gostaria que você gravasse isso comigo, olha. Sem preposição. Grave. Professor, para quê? Não interessa, só grave isso. O, a, os, as. Objeto direto, sem preposição. Para quê? Não interessa. Não interessa. Não interessa porque você vai perceber comigo que isso vai ajudar muito na hora de resolver as questões. Lhe e lhes, a mesma coisinha, mas só que agora vai ser com preposição. Eu falei que não interessa, mas se você observar, tem um porquê. E o porquê está na função, né? A gente sabe que o, as, o, a, os e as são pronomes que substituem a função de objeto direto e objeto direto não tem preposição. O lhe e o lhes, objeto indireto, complemento nominal e adjunto nominal, são funções que sempre têm o quê? Preposição. Então, por isso, e essa regrinha de com preposição e sem preposição vai nos ajudar, inclusive, nessa primeira questão aqui agora. Vamos lá, vamos ver onde é que isso vai ajudar pra gente. Vamos ver onde é que isso vai nos ajudar. Vamos lá, primeira questão. Veja que a banca grifou aí as ruas, grifou o espaço e grifou o conjunto urbano. Perfeito. Professor, o que é que eu devo fazer para empregar esses pronomes? Veja que as alternativas só traz o, a e o lhe. Só traz isso. Como é que eu vou começar a responder? Você vai começar a responder o seguinte. Perceba. As ruas têm preposição? É iniciada, a expressão a rua, as ruas, é iniciada por uma preposição? Não. Se não é iniciado por preposição, jamais pode ser o lhe. Eu vou colocar as ruas como é feminino plural, vou colocar quem? As. Mas daí você percebe que eu tenho as na letra A, olha aqui o as na letra B, as na letra C, na letra D ele também colocou o as, mas ele colocou esse N aí, e na letra E ele colocou o as também acompanhado do N. Perfeito, então aí você não tem como eliminar nada, porque a substituição do pronome foi compatível com a função, objeto direto. Tranquilo, sem bronca. A discussão é, ele vai ficar antes ou depois? É essa a questão. Isso é que a gente vai ter que ver. Quando você vai observar a colocação, o que foi que eu disse a vocês? A colocação pronominal ela está regrada basicamente sempre como parâmetro inicial o quê? A próclise. E o que é que faz eu colocar um pronome antes do verbo? A presença de palavras atrativas antes do verbo. Vamos pegar o primeiro verbo aí. O primeiro verbo é construir. Tá lá na tela aí. Construir é o primeiro verbo. Tá aqui o primeiro verbo aí. Deixa eu até mudar a corzinha do pincel para ficar melhor você acompanhar. Aqui o primeiro pronome tá aqui. O primeiro verbo tá aqui. É constrói. Perfeito. Qual é a palavra que veio antes do verbo? Bem, a palavra que veio antes do verbo foi o numeral, primeiro. Primeiro, numeral é uma palavra que atrai a próclise? Não. Numeral não atrai próclise. Você vai anotando aí quais as palavras atraem a próclise.
Eu não vou chegar, vou dizer todas para vocês, porque não adianta. Não adianta, ele vai aos poucos, a gente vai pegando. Numeral não atrai. Pronto, coloca aí. Numeral não atrai. Não precisa nem anotar, se precisa anotar as que atrai. Numeral não atrai. Ah, então eu posso colocar onde eu quiser? Não por conta deste sinal aqui, ó. Veja que eu tenho uma vírgula. E essa vírgula vai impedir fazer a próclise, porque é uma regra geral. Isso a gente sabe desde quando tá na barriga da mãe. Não se inicia a frase com pronome oblíquo, nem o coloca após sinal de quê? De pontuação. Então eu não poderia ter, por exemplo, as constrói. Eu não poderia. Eu não poderia ter as constrói justamente por conta disso. Porque se eu colocar as constrói, eu vou ter um erro de colocação pronominal por conta de quê? Da pontuação. Perfeito? Então eu não poderia colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Consequentemente, a gente já eliminaria quem, pessoal? A gente já eliminaria a letra A e já eliminaria a letra B de bola. Veja, a letra A e a letra B estão fora porque o as inicial já está fora da posição. Então, ou eu teria constrói-as, ou eu teria constrói-nas. Daí, diante dessas duas opções, constrói-nas ou constroem-as? Obviamente que constrói-as não pode. Por quê, professor? Por que eu não posso ter constrói-as? Porque todo verbo terminado em M, ão ou on, eu vou ter que acrescentar o N. Até foneticamente fica feio, né, pessoal? Constrói-as, constroem-nas. Então aí eu só tenho duas opções. Ou é a letra D, ou é a letra E. Perceba que na letra D, entre a letra D e a letra E, a banca não mudou os pronomes. Colocou constrói-nas, usou as. Na letra e colocou constrói-nas na ênclise. Na segunda opção, segunda lacuna, ele colocou quem? Ele colocou aí molda-o e colocou o molda. E na última ele colocou como? O compõe ou compõe-no. Pronto. Então, qual a diferença aí? O que vai ser decisivo para responder a questão? Colocação pronominal. Pronomão mesmo. Então, eu sei que não tem erro. Se tivesse um lhe aí, eu teria que o mesmo pronome nas duas alternativas. Então, não tem como. Letra D, usou o, as, o. E na letra D, as, o. Então, não tem outro problema. A questão é a posição agora. E nós não vamos discutir nem com o verbo compor, porque é compõe-nas. Seria com o verbo moldar e com o verbo compor, construir não, perdão, com o verbo moldar e com o verbo compor. O que é que vai definir? A próclise, palavra atrativa vai definir. Vamos ver o contexto para ver se tem palavra atrativa no verbo moldar. Quem foi que veio antes do verbo aí? Moldar, arquitetura. Arquitetura é substantivo, né? Substantivo atrai próclise? Não, substantivo também não atrai próclise. Então, se substantivo não atrai próclise, professor, eu sou obrigado a fazer outra colocação? Nesse caso, não. Nesse caso, não, porque você não tem uma outra regra para aplicar. Você pode colocar o molda ou molda-o. Então faz. Agora, como a nossa língua, né, com a nossa língua portuguesa, ela é muito proclítica, o mais gostoso é o molda. Mas eu posso colocar o molda ou molda-o, sem nenhum problema. Certo? Até porque você não tem nenhuma palavra atrativa de próclise. Diferentemente lá do verbo compor. No verbo compor, quem foi que veio antes do verbo compor? Ai? O que, gente? Ó, antes do verbo compor veio o que? Pode destacar aí, ó. O que é uma palavra atrativa universal. Independente mesmo da classificação gramatical dele. Pode anotar. Ele vai ser uma palavra atrativa, independentemente da palavra gramatical dele. Então, nesse caso, você não poderia ter compõe-no. Você teria ter o quê? O compõe. Então, nesse caso aí, a alternativa da primeira questão seria a letra D de dado. Primeiro, constrói-nas, molda-o, além das árvores e outros elementos que o compõem. Tá certo? Então, perceba que colocação pronominal não veio explícito, mas veio disfarçado para você. Não veio escancarado, mas veio muito bem disfarçada a questão. Mas aí você já acende o sinal de alerta. Toda vez que eu for trabalhar pronome oblíquo, não vou esperar a banca cobrar a colocação pronominal. Eu vou trabalhar em cima de duas coisas. Colocação pronominal
e adequação sintática do pronome. Perfeito, meu povo? Tranquilo? Todo mundo até aí? Vamos embora? Segunda questão. Qual é a segunda questão que a gente tem para trabalhar? Vamos lá. Bacana disso aqui é que tudo que a gente estudou, a gente vai precisar agora. O que nós vimos nessa explicação inicial, nós vamos trabalhar agora exaustivamente. Segunda questão diz o seguinte. A estrutura coesiva do texto estaria correta da seguinte forma. Pessoal, olha que questão maquiavélica. A questão não falou em emprego de pronome. A questão não falou em colocação pronominal. A questão apenas disse o quê? A estrutura coesiva do texto. E o que é que tem a ver coesão com pronômicos? Tudo. Tudo. A gente sabe, a gente viu lá na aula de redação, a gente já assistiu a uma aula de redação, eu falo direto nas minhas aulas de interpretação de texto, nas minhas aulas de redação, que um dos pontos mais cobrados na prova é a estrutura do texto. E a estrutura do texto é formada pela coesão textual. E a coesão textual, via de regra, é dividida em dois tipos. Primeiro, coesão textual é regra gramatical, é aspecto gramatical. Mas aspecto gramatical que faz o quê? Referenciação e conexão. Você tem dois tipos de coesão. A coesão sequencial e a coesão referencial. A coesão sequencial é aquela feita pelas conjunções, pelos conectivos. Elas vão dar sequência ao texto. E a coesão referencial, professor, é aquela coesão que faz referência às informações. O que foi que nós fizemos na questão 1? Usamos o pronome para substituir uma informação que provavelmente foi citada anteriormente. Então isso é coesão. Então a questão 2, quer dizer, a estrutura coesiva do texto estaria correta, ou seja, ele está pedindo para você evitar a repetição de palavras e usar os elementos de coesão referencial para substituir o termo que está lá no texto repetido. Se eu tenho repetições de palavras no mesmo parágrafo, eu tenho falha de coesão. Quem é que entra na jogada? O pronome. É um dos. Não é o único, é um dos. Bem, ela não me falou, mas eu sei que é coesão, eu sei que é pronome, e além do mais, eu tenho as próprias alternativas que já cantam isso para mim. Se você olhar as alternativas, você tem o que na tela aí comigo? Pode fazê-lo, convencê-lo, lhe render culto. Pode fazer-lhe, convencer-lhe, render culto às mesmas. Podem-no fazer-lhe convencer. Veja que em todas as alternativas ele está utilizando pronomes. E a maioria é pronome oblíquo átono. Falou pronome oblíquo átono, tem que lembrar o quê? Função sintática e colocação. Sempre. Eu vou falar até a 10ª questão hoje. Até a última questão, até o último momento de aula. Vou falar pronome oblíquo átono, função sintática adequada e colocação pronominal. Sempre. Perceba que ele faz a mesma mudança da anterior. Pode fazê-lo. Pode fazer-lhe. Deixou na mesma posição, apenas mudou o pronome. Colocou o e colocou o li. Na letra C ele colocou podem não fazer, ou seja, mudou de posição e manteve o pronome da letra A. Então é isso que vai trabalhar a regra de colocação. Primeiro vamos ver o quê? Vamos ver a função ou vamos ver a colocação? Quem sabe é você. Se você sabe que as duas coisas estão envolvidas, professor, eu sou melhor na análise sintática, vê logo a função. Professor, eu vou ver se eu consigo eliminar alguma questão pela colocação. É com você, é com você. Agora, comece sempre trabalhando os dois. Trabalhe sempre os dois. Comece por onde você quiser. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos lá. Se você der uma olhadinha, quando ele diz aí, fazer o jovem, veja que o termo destacado é quem? É o jovem. Perceba que o jovem, se eu quiser fazer análise sintática, eu faço. Se eu quiser descobrir a função sintática do termo jovem, eu descubro. Mas se eu olhar, de acordo com o que nós vimos nesse instante aqui em cima, vai. Quando nós vimos isso aqui, tá lembrado que nós vimos isso aqui? Eu já posso até trabalhar aqui, Vem cá, O jovem é introduzido por preposição. Eu tenho preposição aí? Não. Se eu não tenho preposição, eu posso usar o lhe? Não. Fora a letra B de bola. Se eu não tenho preposição, eu posso usar a letra E? Não. Letra B e letra E estão o quê? Fora. Então só tem aí 3 alternativas. Perceba que na letra A ele coloca fazê-lo depois do verbo. Na letra C ele colocou podem no fazer. E na letra D ele colocou podem o fazer. Veja que ele mudou bastante. Eu posso seguir adiante aqui e já começar a trabalhar? Se você quiser, você pode. Ou então você pode passar para outra.
Vamos pegar outra aí, vamos pegar outro verbo aí para a gente conseguir trabalhar alguma coisa. Vamos pegar aí. Convencer o jovem. Novamente trouxe quem? O jovem. Tem preposição? Não tem. O jovem é iniciado por preposição? Não. O O é artigo. Pronto. Se não tem preposição, quem é que eu elimino? Eu não elimino ninguém. Eu elimino letra C. Letra C aí. Lhe convencer. O lhe não vai, pessoal. O lhe não entra. Porque eu não tenho a preposição para pensar em objeto indireto, complemento nominal, adjunta nominal. Pronto. Acabou. Só tem duas alternativas, ou a letra A ou a letra D. Perceba comigo aí o que é que você tem. Ele manteve o quê? A mesma regra. Não, ele fez mais. Olha que bacana. Olha que bacana. A última. Render culto às hesitações. Quem foi que ele substituiu? Ele substituiu as hesitações. Percebeu que ele substituiu as hesitações? Porque o culto ele manteve em todas, ó, culto, ó, culto. Olha o culto aqui. Substituiu o que? As hesitações. As hesitações têm preposição? Tem. Olha a crase lá. Se tem preposição, isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer o quê? Bem, se tem preposição, isso quer dizer que tem que ser o li. Eu não posso colocar o, a, os e as. Elimina alguma alternativa só com isso aí? Veja aqui. Se você der uma olhadinha, tem que ser o li, tem que ser o li, tem que ser o li. Elimina o quem? Letra D de dado. Resposta correta, letra A. Professor, você não viu colocação. Gente. O assunto anda lado a lado. Se o assunto anda lado a lado, eu posso trabalhar por onde eu ficar mais à vontade. Por onde eu consigo trabalhar? Perceba comigo que eu não fiz uma análise sintática. Se eu quisesse, eu poderia ter feito análise sintática, mas eu poderia perder tempo. É objeto indireto, é complemento, é sujeito. Não tive. As opções das alternativas me deixaram uma situação bem confortável. As opções foram apenas pronomes oblíquos átonos e aqueles manjados, o, a, o, as, lilis, acabou, pronome manjado. Então, eu optei por trabalhar uma lógica, que é uma lógica que sempre vai poder ser adequada. Agora, vê a pegadinha que eu tenho aqui comigo na tela. Vê a pegadinha. Eu tenho uma pegadinha grande. Lembra que eu disse a você que para se fazer uma próclise, eu tenho que ter palavra atrativa? Na primeira opção, você tem isso aqui, ó. Pode fazer. Pode fazer é uma locução verbal. Lembra que eu disse a você que toda vez que eu tiver locução verbal, eu tenho que tomar cuidado? E aqui é uma locução verbal extremamente importante pra gente. Aqui você tem uma locução verbal extremamente importante. Sabe por quê? Porque você tem uma locução verbal com verbos no infinitivo. Gente, pelo amor de Deus, ó. Locução verbal com verbo no infinitivo. Na verdade, não é só a locução verbal, é o verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo sempre traz uma particularidade na hora da colocação pronominal. Sabe qual é? Facultativo. Mesmo que você tenha uma palavra obrigatória de próclise, ela não vai ser levada em consideração, porque o verbo da frase está no infinitivo. Então, presta bastante atenção nas locuções e mais ainda se essa locução tiver verbo no infinitivo. Se a locução verbal tiver verbo no infinitivo ou se eu tiver um infinitivo sozinho na frase, é algo muito importante porque mesmo que eu tenha uma palavra atrativa, a colocação vai ser sempre facultativa. No caso da tela, se você olhar comigo, eu tenho aqui geralmente. Geralmente é advérbio. Nós vimos nesse instante que o que vai atrair a próclise, né? Independente da classe. Olha outra classe aí que vai atrair próclise. Advérbio. Os advérbios atraem a próclise. Pode anotar, todo advérbio atrai obrigatoriamente a próclise. Então, professor, e por que eu não tenho, geralmente, o pode fazer? Está correta a frase fazê-lo. Por que eu não tenho o pode fazer? Já que eu tenho uma palavra que é atrativa de próclise. Sabe por que eu não tenho? Porque o verbo principal da locução é no infinitivo. Então, veja que sacada é essa. Veja que sacada é essa. Se eu tenho um verbo no infinitivo e mesmo assim, e tenho a palavra atrativa de próclise, eu não vou levar em consideração porque o verbo está no infinitivo. Então, eu posso colocar antes ou depois. Nesse caso aqui da locução, eu posso colocar antes ou depois. Eu só não posso colocar no meio da locução. Pode colocar aí, no meio da locução é proibido. Se tiver palavra atrativa de próclise, uma locução verbal com verbo no infinitivo, eu posso colocar antes ou depois. Eu só não posso colocar no meio. Então, nesse caso aí, eu poderia ter como está a frase, pode fazê-lo,
ou o pode fazer. Isso porque eu tenho a palavra atrativa de próclise. Então você veja que é uma situação muito importante. Você precisa dar muita atenção a essa regra, porque quando se tem o infinitivo, é como se eu quebrasse todas as outras regras. É como as outras regras não fossem desconsideradas para mim. Porque o infinitivo vai tornar sempre a colocação facultativa, mesmo existindo palavra atrativa de próclise. Então, no caso da tela aí, é um capítulo à parte, é um capítulo que você precisa tomar cuidado, que você poderia se enganchar. Você eliminou pelo emprego do pronome, mas na colocação pronominal, se você decora as palavras atrativas, o advérbio é. Professor, está errado porque tem fazê-lo. Então, eu deveria ter o fazer. Não, aqui não. Se eu tenho infinitivo, acabou. Antes ou depois. Perfeitinho? Massinha? Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Para ver quanta coisa bacana. É coesão textual, é emprego pronominal, é uma porrada de coisa. Terceira. Eu acho que mais direta do que isso, impossível. Mais direta do que isso, impossível. A terceira questão está bem explícita. Ela diz o seguinte. Está plenamente adequada ao quê? A colocação pronominal. Meus queridos, já falou em colocação pronominal. Aqui eu não vou parar para ver se é o lhe, se é o o, se é o a. Não. Porque a prova foi direta. Ela só quer colocação. E colocação pronominal é próclise, mesóclise e ênclise. Palavra atrativa, vou ver quais são, vou ver se é prioridade, vou ver se é obrigatória, vou ver se prevalece sobre as demais. Acabou, não tem outra história. Ok? Então aqui nós só vamos ver regras de colocação. Mas mesmo assim ainda tem um macete. Mesmo assim. Qual macete, professor? O macete é o seguinte. Priorize a próclise. Primeiro passo. Veja quais são as palavras atrativas de próclise. Quais são, professor? Anote aí. Já vimos uma. Advérbio. Tem mais? Tem. Segunda. Pronomes. Pronomes. Tem mais? Tem. Conjunções. Tem mais? Não. Fica com essas três. Todos os advérbios, pronomes e conjunções são palavras atrativas de próclise. Professor, nesse instante você não falou do que? Eu falei o que pode ser qualquer coisa, o que pode ser o que ele quiser. Então você vai perder tempo na prova para saber se o que é uma conjunção, é um pronome relativo. Não, para quê? Se ele vai poder ser qualquer coisa. E é uma palavra invariável. Vai atrair. Então, beleza? Então, ó, advérbios, pronomes e conjunções. Essa é a primeira regra. E qual é a segunda dica para a gente responder essa questão aqui, professor? Os casos proibidos. Poxa, se eu sei os casos proibidos, eu consigo eliminar. Prova de múltipla escolha, você consegue eliminar muitas questões por causa disso. Quais são os casos proibidos que nós temos? No início de frase ou após sinal de pontuação. Consegue fazer alguma coisa só com isso, professor? Vamos para a tela. Vamos lá. Ele só quer colocação, né? Veja que ele não grifou os pronomes. Mas eu sei. Quais são os pronomes que vão estar subordinados à regra de colocação pronominal? Repetindo aí, quais são? Os pronomes oblíquos átonos. Você viu no instante comigo quais são. Na letra A, quais são os pronomes oblíquos átonos que nós temos? Olha um. Ainda que não atenham-se aos princípios que regem a cultura nativa, os colonizadores sempre deveriam, pronome oblíquo átono, na diferença que os constitui. Nós temos aí 3 pronomes oblíquos átonos. O que é que eu vou ver? Primeiro, se tem palavra atrativa de próclise. Por quê? Se tiver palavra atrativa de próclise, não cabe mais nada. Ela tem que ser feita. Quais são as palavras que vieram antes dos verbos? Neste caso aqui, quem veio antes do verbo foi quem? Foi o não. Deixa eu trocar até o pincel aqui para ficar melhor. Foi o não. Professor, não é palavra atrativa de próclise? Óbvio que não é uma partícula atrativa. Por quê? Porque é um advérbio. Advérbios, pronomes e conjunções são palavras atrativas de próclise. Então eu já sei que aqui está errado. Eu sei que aqui está errado. Por quê? Porque se eu tenho uma palavra atrativa de próclise, eu sou obrigado a fazer essa próclise. Então, eu não poderia ter atenham-se. Eu tenho que colocar o quê? Se atenham. Então, fora a questão, já foi para o espaço. Olha a outra. Olha, deveriam respeitar. Olha o que é que você tem aqui aí. Locução, não é isso? Olha sempre lá no advérbio. Percebeu que sempre é um advérbio? A banca foi uma mãe aqui, olha. Sempre é um advérbio
mas o lá tá certo. Porque se eu tenho um advérbio e o verbo é no infinitivo, se eu tenho palavra atrativa e eu tenho no infinitivo, antes ou depois. Então, eu poderia sempre a deveriam respeitar ou sempre deveriam respeitá-la. Tanto faz, não tem problema, você é quem manda. E a última está corretíssima. Olha o que aqui, ó. Então, está certa, só a primeira opção que estaria o quê? Errada, que deveria ser o quê? Não se atenham. Show de bola? Então, letra A está fora. Letra B, quais são os pronomes oblíquos átonos que nós temos? Ao ver os nativos, os colonizadores, os... Opa! Deixa eu mudar aqui o pincel, deixar um pincelzinho azul para ficar padrão. Os colonizadores os julgam como crianças amorais, supersticiosas, lhes imputando, olha eu li aqui, uma extrema ingenuidade. Beleza. Para saber se tá, veja que aqui é uma ênclise, veja que aqui é uma próclise. Você pode observar que, neste caso aqui, o julgam está correto, porque você tem um verbo e antes do verbo veio colonizadores. Colonizadores é um substantivo, nem fede, nem cheira. Você pode colocar os julgam ou julgam-nos. Tanto faz. O erro estaria na outra situação. Porque você tem lhes imputando, eu não poderia ter por conta desta vírgula aqui, ó. Após sinal de pontuação, não ocorre próclise. Fora a letra B de bola. Letra C. Quais são os pronomes oblíquos átonos que nós temos na letra C? Vou destacar aí. Você tem aí os colonizadores, nos, construíram uma cultura equivalente dos europeus. Ele só tem um pronome. Só tem um pronome. Esse pronome foi empregado corretamente, professor? Veja. Se você observar, eu não tenho palavra atrativa de próclise, eu tenho colonizadores. Colonizadores é substantivo. Nem fede, nem cheira. Não obriga, nem proíbe. Eu não poderia fazer uma mesóclise porque eu não tenho verbo no futuro. Então, você poderia colocar os consideram ou consideram-nos. Então, nesse caso, a alternativa correta da nossa questão, letra C de casa. Vamos ver as outras. A cultura europeia, de cujos colonizadores tanto se orgulham, perfeito, tanto se orgulham, olha aqui atrás ainda aqui, tem pouco a ver com as dos nativos que vangloriam-nos. Não, se eu tenho que, tem que atrair a próclise. Então tá fora a letra D. E na letra E já começou aí, se afastando. Não pode, né? Isso aqui nunca pode, porque iniciar a frase com pronome oblíquo átono ou após sinal de pontuação é se acaba. Não, não pode. Então você tem dois erros aí grosseiros. A alternativa correta da terceira questão, letra C de casa. Veja que eu estou repetindo a mesma coisa, mas sempre tem novidade. Bacana de se estudar respondendo questão é isso. O bom de se responder questão é essa logística, que você observa que você sabe o assunto. O assunto é curtíssimo. A teoria tá bacana, mas quando eu parto para a prática, meu irmão, aí onde a coisa aparece. Aí onde eu tenho que estar esperto. A questão falou de coesão, a questão falou de... Ela não grifou, ela grifou. Então, todas essas pegadinhas você só consegue entender com as questões. E é por isso que nós estamos aqui. Ok? Vamos lá comigo. Quarta questão. Estamos quase no meio das nossas questões. Quarta questão diz assim, ó. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi feita corretamente no segmento em que se encontra. Pronto. Novamente, emprego do pronome correspondente, não disse qual é o pronome, falou de pronome correspondente, certo? Eu olho as alternativas e vejo que o pronome que ela utilizou foi o lhe, ó, was. Então, é pronome oblíquo átono e é colocação pronominal e a função. Como é que eu posso trabalhar isso aqui, professor? Lembra como é que eu posso trabalhar isso aqui? Vamos lá. Vamos logo começar aqui. Você tem próclise, você tem ênclise aí, tem muita coisa para trabalhar. Primeiro eu vou ver a função. Vamos lá ver a função? Ó, usou-lhe, substituiu os mais velhos. Os mais velhos foi introduzido por preposição? Não, só artigo. Então tá fora. O os é um artigo, então tá fora. Nem pensa. Ah, mas a posição estaria correta? Sim, porque eu tenho quem? Infinitivo. E se eu tenho infinitivo, qual é a regra pessoal do infinitivo? Qual é a regra? Você aprende nesse instante facultativo, independente de qualquer coisa. Letra B de bola. Criar profissionais, instituição.
Me diga uma coisa, eu tenho preposição? Não, é profissionais e instituição. Se eu não tenho preposição, eu não posso usar quem? O lhes. Fora a letra A, fora a letra B. Na letra C, instrumentos. Tem preposição, professor? Não, não tem preposição. Epa, ele usou o was. Perfeito. O was é para substituir função que não tem preposição. E objeto direto. Mas eu não toco no início agora, porque às vezes eu não sei análise sintática, não sei regência e tem dificuldade. Bem, até agora está parecendo mais correta. E você tem antes do verbo, é porque você tem o não. O não atrai, a partícula atrativa aí, o não é advérbio. Advérbio atrai a próclise. Então você tem na letra B de bola todo o cenário para ser a alternativa correta. Vamos ver as outras. Letra D é seguinte, ofereceria aos mais velhos. Opa! Só se marcou a letra D. Letra C. Mas ofereceria ali. Só o li substitui função que tem preposição, não é isso? É. Aos mais velhos eu estou vendo uma preposição. Então está correto, professor. Correto. Correto. Função sintática está correta. Mas o erro que eu tenho aqui é um erro de colocação pronominal. A banca não falou, mas ela falou em emprego. Ela está usando o pronome. Toda vez que eu usar pronome oblíquo, eu tenho que pensar nessas duas características. Adequação sintática e colocação. E aí, nesse caso, vem comigo o detalhe, eu tenho um erro de colocação porque o verbo que eu tenho aqui é o verbo que está no futuro do pretérito. Ó, o verbo que eu tenho está no futuro do pretérito. Futuro do pretérito é quando o verbo termina em iria, né? Cantaria, ofereceria, falaria, beberia, seria. E o que é que tem futuro no pretérito? Se eu não tenho palavra atrativa de próclise, que não tem como saber aqui no texto, não tem como saber, mas se eu não tenho uma palavra atrativa de próclise para ser a prioridade, eu vou ter que fazer a mesóclise. Então, pelo cenário que eu tenho aí, ofereceria, jamais caberia a ênclise. Porque para chegar a ênclise, eu tenho que eliminar a próclise, eliminar a mesóclise. E a mesóclise vai ocorrer apenas em dois casos. Verbo no futuro do presente e verbo no futuro do pretérito. No caso que eu tenho aí, o verbo termina em iria, futuro do pretérito. Então, não pode, tem que ser como, professor? Oferecer-lhe-ia. Ponto. E se eu tiver uma palavra atrativa de próclise? Não. Se tiver não oferecer-lhe-ia, não lhe ofereceria. Porque o não é atrativo de próclise e a próclise é prioridade, obrigatória e prevalece nas demais colocações. Não é o caso da questão. Já foi eliminada de cara, mas é uma pegadinha boa. É uma pegadinha boa. Tá errada aí a letra D por conta disso. E na letra E, quem põe, opa, tem o quê? Meu irmão, eu não vou nem discutir com a questão se eu tenho o quê, eu não posso ter ênclise, eu tenho que ter ou impõe. Portanto, a alternativa correta, letra C de casa, na quarta questão. Show? Tranquilinho? Próxima questão, professor. Próxima questão, vamos ver a próxima. Quinta questão. Chegamos aí ao meio, né? Chegamos aí na metade da nossa resolução. Veja que a coisa está andando mais rápida, né? A coisa está andando mais rápida por quê? Porque você já sabe. A coisa está andando mais rápida, você já sabe todas as regras, já sabe os esquemas. Então a coisa é repetição. Por isso que responder questão é a melhor coisa para você sobreviver em concurso. Vamos lá. Novamente a nona questão fala em colocação pronominal, sem mistérios. Colocação pronominal. Vamos lá. As pessoas têm dedicado-se a compartilhar fotos de várias situações. Falou em colocação pronominal, somente o se vai ser envolvido. Professor, este se está correto? Ele está numa ênclise, né? Numa ênclise, perfeito. Mas você já viu que o infinitivo é facultativo, você já viu as partículas atrativas de próclise, você viu as características da próclise, a importância da próclise, você vai anotar mais um aí. Ó, verbo no particípio não admite a ênclise. Particípio é quando o verbo termina em ado ou ido. Isso se o particípio for regular. Né? Se o particípio é regular, não vou entrar nesse método com vocês. Mas quando eu tenho um verbo que está no particípio, ó, que é quando o verbo termina em ado ou ido, a ênclise não vai ser possível nesse caso. Então a ênclise está errada. Por quê, professor? Porque eu tenho um verbo no particípio, então não cabe com o verbo no particípio, não. Você vai colocar onde? Bem, você tem duas opções aí. As pessoas se têm dedicado, eu poderia colocar aqui se têm dedicado, sem nenhum problema.
Ou eu poderia colocar as pessoas têm se dedicado. Colocar o se aqui, ó, no meio da locução sem nenhum problema. O que eu não poderia fazer é deixar lá onde está por conta do verbo no particípio. Ah, porque eu pude colocar em dois locais? Porque você não tem obrigação de próclise, você não tem proibição de próclise. Então a coisa está meio que facultativa aí, está meio solta. Então, letra A está errada. Letra B. Ela repara como, inquestionavelmente, tornam-se diferentes algumas pessoas nas redes sociais. Qual é o pronome que vai estar relacionado à colocação? É o se. Olha ele aqui. Veja que está na ênclise. Não está na ênclise, mas o que foi que eu disse a você? Primeiro eu vou ver se tem partícula de próclise. Porque não tem infinitivo. Se tivesse infinitivo, eu relaxaria. Não tem uma locução, você só tem um verbo sozinho. Então dá para ficar tranquilo, bem tranquilo. Qual é a palavra que está antes do verbo? Se a palavra que está antes do verbo for uma palavra atrativa, está errado. Se não for, está certo. Inquestionavelmente. Qual é a classe gramatical da palavra inquestionavelmente? É um advérbio. Eminentemente é advérbio. Se é advérbio, foi que nós vimos. Advérbio atrai a próclise. Então, meu povo, não pode ser tornam-se, tem que ser o quê? Se tornam. Letra B está errada. Letra C. A autora nunca parece incomodar-se com algumas postagens nas redes sociais. Veja, parece incomodar-se é uma locução verbal. Esta locução verbal tem verbo no infinitivo. Olha o AR aqui. Ah, então tá em casa, não tá, professor? Beleza. É mais fácil. Quando você vai olhar, nunca é um advérbio. Advérbio atrai a próclise. Mas aqui está certo. Aqui na letra C está certo, porque mesmo existindo a palavra atrativa de próclise, eu tenho um verbo na locução que está no infinitivo. E é facultativa. Ou antes ou depois da locução. No meio, não. O antes ou depois. Então eu poderia ter a autora nunca se incomoda, ou a autora nunca se parece incomodar, ou parece incomodar-se. Locução verbal aí, com verbo no infinitivo, sempre me dá um relaxamento. Então a letra C é a nossa alternativa correta da questão. Letra C da quinta. Vamos ver por que as outras estão erradas. Olha por que as outras estão erradas, olha. Acompanha comigo aí. Quem foi ver aqui? Aí? O quê? Poxa, gente, se veio o quê? Cabe outra colocação? Não. Na letra E, atualmente as pessoas sempre, advérbio, cabe outra? Não, só se for infinitivo. Então, a alternativa correta, letra C de casa. Viu como é fácil? Viu como tá tranquilo? É só lembrar as regras principais e saber atacar as questões. Vamos embora. Próxima questão. O enunciado do cartaz está redigido corretamente em... Poxa, eu gostei dessa questão. Eu gostei desta questão porque ela não diz o que quer. Ela não diz o que quer. Ela diz, olha, está redigido corretamente. E o que é um termo redigido incorretamente? O termo redigido incorretamente é o que tem erro gramatical. E o erro gramatical pode estar na concordância, na regência, na pontuação e na colocação pronominal. Colocação pronominal, essa falha de oralidade, essa questão do dia a dia, me diga, me dê, me fala, e ninguém está nem ligando, mas na linguagem padrão eu preciso. Então, quando ele diz, o enunciado está redigido corretamente em. Onde é que está redigido corretamente? Então, essa é uma questão difícil, e por incrível que pareça, um dos erros vai ser colocação pronominal. Nós vamos ter erro de colocação pronominal aqui, para você perceber como é que funciona a colocação pronominal, quando está espalhado. Então, aqui a questão falou redigido corretamente, mas eu tenho que analisar os erros gramaticais. E colocação pronominal é um deles. Veja aqui, vamos ver se você consegue identificar quais são os erros aqui da questão. Ó, aqui se vendem produtos ecologicamente corretos. Veja, você tem a colocação pronominal perfeita. O aqui é um advérbio. E o vendem, nesse caso, está correto, a próclise. Veja aqui comigo, ó, na letra C, está errada. Não se inicia a frase com pronome oblíquo. Na letra E, está errada. Após pontuação, não entra pronome oblíquo. Veja que só com a colocação pronominal eu fui eliminando. Professor, e por que não pode ser a letra B ou a letra D? Veja, a letra B de bola, meu povo, tem um erro de concordância verbal. Eu sei que a aula não é de concordância, certo? A gente não está falando
sobre concordância, mas você percebe comigo que a questão diz o quê? Redigido corretamente. Então ele não diz qual foi o erro, diferentemente das outras. Uma questão que nós respondemos falou em emprego correto do pronome. A outra falou em coesão. A outra falou substituindo o termo adequado correspondente. Essa aqui diz corrigido. Então, veja que todas essas situações envolvem também, além dos fatores, colocação pronominal. Então, nesse caso aqui, letra B, um erro de colocar de concordância, porque só para a gente acelerar o passo aqui, ó, o sujeito do verbo vender é produtos ecologicamente corretos. O sujeito está no plural, o verbo tem que ir para onde? Para o plural, erro de concordância. E na letra D, o erro que você tem é de pontuação. Essa vírgula não pode aparecer sozinha, porque eu estaria separando o quê? O sujeito do verbo. Isso é uma regra proibitiva geral. Veja que a colocação pronominal estava no meio. A questão pediu redigido corretamente, mas eu achei bem bacana separar essa questão para você entender que, mesmo não colocando o nome colocação, eu tenho que me preocupar. Usou oblíquo átero, vai ter colocação pronominal no meio, começa a analisar, que é muito provável que o erro possa estar aí. Beleza, pessoal? Então, quer dizer, uma questão dessa poderia demandar muito tempo do candidato em uma análise se ele não tem um direcionamento correto. Vamos embora. Sétima. Estão plenamente adequados ao que ele pede, o emprego e o quê? Colocação. Pronto. Professor, o senhor pediu o emprego e a colocação. O que ele quer dizer quando ele fala emprego e colocação? O que nós estamos fazendo até agora. A colocação até fala agora. Só que ele não grifa os pronomes, né? Eu posso ter mais de um pronome. Eu posso ter pronome relativo na questão que vai envolver análises diferentes. Mas o emprego dos pronomes oblíquos átonos, se eu pegar as alternativas, começar pelos oblíquos átonos, e se nas alternativas só tiver oblíquo átono, a regra vai ser essa. Função sintática adequada, colocação pronominal. Por onde eu começo? Se você quiser. Vamos ver o que a gente pode garimpar na questão aqui. Vem comigo. Letra A, quantos pronomes nós temos aí? Ao falar sobre viagens de metrô e avião, lhes notou o autor, primeiro pronome apareceu aqui, uma certa semelhança com o que permitiu estabelecer algumas analogias entre as mesmas. Aí você tem algumas aí, um pronome definido, não entra, não tem erro, não tem com o que se preocupar com ele. Mesma, olha, eu poderia até ter um erro em mesma, sabe, pessoal? Cuidado com esse mesmas aqui. Mesmas é um pronome demonstrativo, tá certo? Presta atenção aí, por favor. Pronome demonstrativo. Gente, é complicado você usar mesmo e mesma, porque a gramática ela tem uma certa ressalva com relação ao mesmo, a mesma. Cuidado com isso. Primeiro porque é um pronome que traz muita oralidade, não tem formalidade. Isso fica aquém da questão da correção gramatical. Então, eu desconfiaria dessa questão porque ela tem mesma. Mas se eu fosse buscar a regra que nós já vimos, melhor as regras que nós vimos, eu já eliminaria a letra A, sabe por quê? Por conta disso aqui, ó. Não sei se você percebeu, ó. Ó, pronome oblíquo átono apareceu onde? Após pontuação. Então, se ele pede emprego e colocação, essa já estaria errada por conta da colocação pronominal. Então, nem vi a função, nem preciso saber. Já eliminei pela colocação. Letra B. Ninguém sabe porque ele se vale tanto do celular, utilizando-lhe mesmo em viagens rápidas de metrô. Veja, pessoal. Essa sétima questão, se você olhar direitinho na letra C de casa, na letra B de bola, perdão, você tem aí os pronomes. Ninguém é um pronome definido, não entra na jogada, né? Não precisa se preocupar com ele, dificilmente tem erro. Pronome pessoal do caso reto pode ter erro? Pode. O único detalhe do pronome pessoal do caso reto é a função do sujeito. Ele está sendo sujeito do verbo valer. Não vou nem entrar no detalhe, porque o objeto nosso é colocação pronominal. Você tem o se aqui, que é um pronome oblíquo átero, que pode entrar na colocação, mesmo a questão não cobrando só isso. Utilizando-lhe também é outro pronome aqui que entra na jogada. Beleza. A colocação está correta dos dois? Está. A colocação está correta dos dois porque aqui você tem um pronome pessoal do caso reto. Certo? Você tem e pronome pessoal do caso reto é de atração facultativa. Certo? Você tem aqui um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas.
Pronome pessoal do caso reto é de atração facultativa. Então, porque ele se vale ou porque ele vale-se. Tanto faz. Mas está correto aqui. Colocação. Utilizando-lhe a colocação está correta, porque você tem quem? A vírgula. Ah, professor, eu não tenho mais pronome oblíquo. Tá certo? Aí agora tem que ver agora o emprego do pronome. Colocação bateu. Mas o que é que vai determinar o emprego deste lhe? A função que ele desempenhar tem que ter uma função, tem que ser uma função com preposição. Objeto indireto, complemento nominal, adjunta nominal. Quando você vai ao texto e você vai observar a função, você percebe que utilizar é um verbo transitivo direto. E o lhes está exercendo a função de objeto direto, coisa que ele não pode ser. Utilizando o celular. O celular seria objeto direto. Então não poderia ter o lhe, tem que ser utilizando o. Não tem um erro de colocação, mas tem um erro no emprego do pronome. Então letra B está fora. Olha a letra C. Olhando as nuvens pela janela do avião, vemo-las. Opa, beleza. Vemo-las passar como se as afugentassem as asas da aeronave. E tem mais pronome aí? Não, só temos 2 pronomes. E os 2 são oblíquos átomos. Pela colocação, tá correto? Tá. Sabe por que pela colocação tá correto? Porque você tem vemos passar, verbo no infinitivo, facultativo, não poderia a próclise por conta da vírgula aqui, seria proibida a próclise, mas eu posso colocar vemo-las passar ou vemo-las passá-las. Aliás, perdão, não temos locução não, perdão. Você está tendo aí a substituição do verbo transitivo direto e o objeto direto, tranquilo, vemo-las passar. Mas, professor, e nesse caso, de onde foi que saiu esse L? Esse L saiu porque o verbo termina em S. Vemos as nuvens passar. Então, se nós vemos as nuvens passar e eu vou substituir as nuvens e eu vou colocar na ênclase, porque a próclise eu não posso, porque tem a vírgula, eu tenho que tirar o S para colocar o R. Quando o verbo terminar em S, é rosé. Encontrá-lo. Encontrar o garoto, encontrá-lo. Fiz a tarefa, fila. Vimos novas objeções, vimos-las. S-R-O-Z, coloca-se o L. Então tá correto aí, indiscutivelmente. O pronome está correto e a função está correta, e a colocação. E no outro caso também está correto. Porque você tem aí o emprego adequado, porque o verbo afugentar é um verbo transitivo direto. E se é o transitivo direto, vai precisar do objeto direto. Olha, as asas da aeronave seria o sujeito. Afugentam. Afugentam quem? O as. Que o as seria quem? As nuvens. Então isso aqui seria o objeto direto. Corretíssimo. Ah, professor, e está certa antes do verbo? Tá, porque isso aqui é o quê? É uma conjunção. Lembra que eu disse a você que advérbio, pronome e conjunções são partículas atrativas de próclise? Então, esse se aí é uma conjunção, como se as afugentássemos. Então, tá correto aí. Então, letra C de casa, a nossa alternativa. E o erro das outras? Vamos lá? Na letra D, qual é o erro que nós temos? Opa, já bateu o olho aqui, colocação pronominal. Vai. Somente é um advérbio. Se é advérbio, ó, tem que ter atrativa de próclise. Tá errado. Mesmo aqui apareceu, já teríamos desconfiança, né, por causa disso. E na letra E, a razão porque... Não. O não é advérbio. Desfaz e tem que colocar o quê? Antes do verbo. Então, nesse caso aí, perceba que confirmadíssima aí a resposta da nossa questão é a letra C de casa. Tá gostando, meu povo? Tá dando para perceber como é que funciona na prática a coisa? É repetição. Quando eu digo em aula, se você pegar um assunto e trabalhar em cima de questões um estudo bem direcionado, você não vai encontrar novidade nenhuma na prova.
Veja que eu fiz questão de pegar nessas 7 primeiras questões, eu peguei o quê? Eu peguei simplesmente formas diferentes de se cobrar o mesmo assunto. A gente está deixando de ver colocação pronominal? Não. Mas você está vendo colocação pronominal sozinho? Não, porque colocação pronominal é um assunto que não é visto sozinho. Neste perfil de prova aqui, que é FCC, ela não cai sozinho, tem que cair misturado. Então, como é que a banca cobra? Então, é uma logística que você precisa adotar. Emprego, quando ele fala emprego, eu tenho que buscar. Então, tudo que eu falei, você tem tempo depois para assistir as aulas, a aula novamente, bater nos pontos mais importantes e observar que nem sempre a sua prova é direta. Nem sempre a sua fala em colocação pronominal, você não vai buscar a colocação pronominal, que a banca não falou. A banca não falou, mas ela fala em emprego. É tudo sobre aquele pronome. Perfeito? Vamos embora. 8ª questão. Novamente, 8ª questão, falando de quê, professor? Os pronomes oblíquos. Opa, aqui ela já fala mais diretamente. Os pronomes oblíquos estão o quê? Empregados. Quando se fala pronome oblíquo empregado, eu vou buscar o quê? Função e colocação. Certinho? Começo por onde, professor? Por onde você quiser. Ou pela colocação, ou pela função. Você é quem diz. Vamos ver o que a gente aprendeu até agora. Nós estamos chegando às últimas questões. Vamos ver se a gente aprendeu muita coisa. Vamos lá. Causou-lhe admiração quando comentou-se. Ó, você tem um li. Você tem um si. Que se contratariam novos funcionários que dedicar-se-iam a serviços externos. Bom, você tem 4 pronomes oblíquos usados. O que é que eu vou buscar deles? Bem, você pode começar buscando ou a função ou a colocação. Vamos ver logo a colocação, que não precisa de análise sintática, é só bater o olhômetro mesmo. Vamos lá. Causou-lhe, tá certo? Tá, porque eu não posso ter início de frase. Não posso ter lhe causou. Perfeito. Comentou-se, tá correto? Não. Mas, professor, ele não está falando em colocação. Eu sei, mas eu vou falar até a última questão. Quando eu trabalhar pronome oblíquo átono, eu tenho que buscar sempre colocação pronominal, mesmo que a banca não fale. Função e colocação. Nesse caso aqui, comentou-se, tá errado? A letra está fora. Por quê? Porque eu tenho o quando. O quando é uma palavra que atrai a próclise. É um conectivo atrativo. Então é quando comentou-se? Não, quando se comentou. Então a letra A está fora. Se você olhar direitinho, aqui está certo, mas aqui está errado. Olha, dedicar-se-ia. O professor não está no futuro? Tá, mas quem veio aqui? Olha quem apareceu aqui. A partícula universal. Ah, o verbo está no futuro, beleza, mas se eu tenho partícula universal de próclise, você tem um conflito aí. Uma palavra de próclise e um verbo no futuro do pretérito. E aí quem prevalece? A próclise. Então, esta colocação também está o quê? Errada. Então, somente a primeira está correta, as outras duas estão erradas. E a questão não falou em colocação. Quer dizer, eu perderia um tempo absurdo se eu fosse parar para fazer análise de quê? De função sintática, ela se vai. Eu poderia, mas não é necessário. Colocação é muito mais objetiva, é muito mais prática, é só no olhômetro. Emprego de função, se é adequação sintática, você tem que ver a função, verbo, é mais difícil. Tem gente que tem dificuldade. Normal. Então, letra A está fora. Letra B. Admiraram-se porque ninguém se convenceu de que o chefe do setor, para se eximir da responsabilidade, preferiria demitir-se. Você tem novamente aí 4 pronomes oblíquos antes. Professor, perceba que ele está trabalhando em todas as alternativas o pronome si. Lembra que o pronome si não entra naquela jogada? Eu disse que o, a, os, as, lhe, lhes. Então, função sintática só para eles. Me, tc, nos e vos, eu não vou ver função, porque eles podem ser objeto direto, indireto, complemento ou adjunto. Então, para mim, pouco importa a função. Função aqui não interessa. Porque se o primeiro si for objeto direto, tá certo? Se o primeiro si for adjunto nominal, tá certo? Se for complemento, tá certo. Então, não tem problema. Então, para mim, pouco interessa a função. A colocação é mais importante. Se as colocações estiverem corretas, essa alternativa vai ser correta. Vamos ver? Vamos lá. Admiraram-se. Tá certo? Tá. Porque eu não poderia próclise. Então, tem que fazer ênclise. Mesóclise não cabe. Ninguém se convenceu. Perfeito, olha aqui, ninguém. Ninguém é um pronome. Pronome atrai a próclise. Advérbio, pronome e conjunção.
Ok? Ó. Está certo também. Para eximir. Opa, eximir é o quê? Eximir é verbo no infinitivo. Então tá certo. Infinitivo é facultativo. Lembra que eu falei para você? Preferiria demitir-se. Demitir-se é também o quê, pessoal? Demitir-se também o quê? Demitir-se também é infinitivo. Se demitir-se é também infinitivo, então tanto faz. Tá certo? Não tem problema. Então, isso quer dizer que em todas as alternativas o pronome está empregado corretamente na letra B de bola. Vamos ver as outras? Letra C. Se recordando. Poxa, isso aqui eu já mato. Porque se recordando já está fora, porque não se inicia a frase com pronome oblíquo átron. Dos problemas, ó, a pontuação aqui já vai, tá fora. Veja que é função, poderia ser também, mas eu estou indo pela colocação. Fora. Saiu cedo do trabalho. Tudo ajeitara-se. Não. Ó, tudo é pronome. Vai o quê? Atrair a próclise. Se limitaria. Não, gente, não pode. Olha a vírgula aqui, aí. Olha a vírgula aí. Tá errado. Para levar-lhe. Aqui tá certo, porque levar é infinitivo. Então, tanto faz. Mas aí você não tem a letra D como a correta. Olha a letra C. Se tivesse habilitado, se... Opa, você tem a ênclise, beleza. Mas tem quem aqui? Particípio. Opa, particípio, mas eu tenho também quem aqui? O que. Então tá errado também. Então perceba que o particípio tá errado, porque não admite ênclise com verbo no particípio, e aqui você teria que ter, ó, se realizaria. Porque não cabe a ênclise ou mesóclise se houver uma regra de próclise. Portanto, oitava questão, alternativa correta, letra B de beijo. Showzinho? Penúltima questão. Penúltima questão. Repetida. Já vimos isso aqui. Muito tranquila. Vamos ver se a gente matar logo rapidinho. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi realizada de modo incorreto. Onde foi realizado de modo incorreto? Letra A. O tratamento que é dado aos temas. Bem, aos temas tem preposição. O lhe tem preposição. Beleza. O que vai atrair a próclise? Então, isso aqui dá certo. Na letra B, seus míticos personagens não têm preposição. Ele usou o os. O os está certo, não substitui. E o que vai atrair? Ah, beleza, então isso aqui está certo também. Letra C, para começar a entender Guimarães Rosa. Guimarães Rosa não tem preposição, beleza. O O não tem preposição, tá certo. Atendê-lo, tá certo, tá, porque o verbo é no infinitivo, então tanto faz, beleza, certo. Para o atender ou para o atendê-lo. No caso, para o começar a o atender, não vai. Atendê-lo seria o mais adequado. Beleza, tá certo. Ou é letra D ou é letra E. Na letra D você tem, sua obra criou um novo âmbito. Sua obra criou. Vamos ver. Um novo âmbito, você não tem preposição. O O tá certo, beleza. Ah, ele colocou na ênclise, professor. Tá certo? Bem, você não tem palavra atrativa de próclise. A obra não atrai. Também não proíbe. Então tá certo. Erro da questão, letra D, letra E. Por quê? Porque o novo estilo é objeto direto. Veja que ele não teve o quê? Preposição. E ele usou quem? O lhe. O lhe não entra quando o termo a ser substituído não tiver preposição. Ele só entra se tiver preposição. Portanto, alternativa incorreta, letra E. Perfeito? Vamos partir agora para a última questão, né? Nós temos aí um tempo razoável de resolução. Espero que você tenha degustado bem essas questões. Foram todas elas selecionadíssimas para você entender a dinâmica de cobrança na prova. Quais as formas de cobrança? E da mesma forma serão os nossos próximos encontros de resolução de questões. Sempre o assunto é simples, mas como as bancas cobram, é aí onde eu tenho que parar para analisar. Perfeito? Vamos à última questão aí, na tela. Ele diz assim: é preciso corrigir em nível estrutural a redação da seguinte frase. Essa questão eu achei mais difícil. Porque ele não disse nada. Ele disse assim, é preciso corrigir em nível estrutural. O que é um nível estrutural? Corrigir uma redação no nível estrutural. Bem, professor, corrigir a redação no nível estrutural pode estar relacionada a qualquer coisa, mas está relacionada à estrutura.
Estrutura de texto é gramática, estrutura de texto é construção de frase, estrutura de texto é coesão referencial, é coesão sequencial, é a própria gramática na montagem da frase. Então, nesse caso aqui, eu vou começar por erros gramaticais. Qual é o erro? Não sei, o erro pode estar em qualquer lugar. O erro pode estar em qualquer lugar. Redação, os erros mais comuns de uma redação são erros de oralidade, são erros de construção de frase. Esses erros são erros mais comuns em redação. Escrita, na escrita propriamente dita. Vamos ver se a gente encontra alguns erros aqui. Vamos lá. Aí eu tenho que estar com o olho aberto para tudo. Letra A. Quase sempre tem-se a sensação de que a melancolia que nos costuma passar a gravidade daquelas velhas fotos amareladas nos deixa forte. Bem, tem muita coisa para buscar, professor, muito, tem muita coisa. A frase está grande. É uma questão dessa que daria uma aula de 40 minutos. Só para a gente falar sobre essa questão. Mas assim, como nós estamos falando de colocação pronominal, não é coincidência nem força do destino, o erro da frase também é de colocação pronominal. Por quê, professor? Vem comigo. Quase sempre tem-se uma vaga. Opa, você tem uma ênclise, não tem uma ênclise? Tem. Mas eu tenho quem antes aqui? Um advérbio. O advérbio vai fazer o quê? Ó, atrair a próclise. Então não pode, tem que ser o quê? Se tem. Alternativa da questão, letra A. Veja que questão fácil, mas o enunciado aparentemente difícil. Ah, professor, foi coincidência. Não, é porque colocação pronominal é também um erro que muito aparece nas provas. Além de concordância, regência, pontuação, colocação pronominal aparece muito. E eu tenho que lembrar quando, professor? Quando a prova falar em emprego pronominal e este pronome for um pronome oblíquo átomo. Quando a prova falar em erro, oralidade, informalidade, tudo isso está cercando colocação pronominal. Porque o erro de colocação pronominal é um erro quase que imperceptível feito pelo vidômetro. Colocação pronominal, o erro de colocação é um erro que no dia a dia não parece erro. E é por isso que a banca gosta de trazer pra gente. Perfeito? Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Um beijo no coração e até o próximo encontro com mais resolução de questões. Estuda que a vida muda. Tchau, tchau.